Olá pessoal, boa tarde. Hoje, dia 14/3, estamos iniciando mais um GED aí de revisão não, perdão, de andamento no conteúdo que será objeto da nossa AV1. AV1 essa que vai ocorrer nos dias 26 e 28, salvo me engano, mas é quase certeza isso mesmo. E vocês têm até o dia 21 para entregar a peça, só lembrando essa, esse lembrete, no caso, que o professor pediu para refrisar. E hoje a gente começa a abordar as relações de trabalho. Vocês já viram relação de emprego desde o início da unidade de vocês. Vocês viram relação de emprego, que é a relação que contém ali o SHOP. E a gente também aborda hoje empregador. São os dois conteúdos que estão aparentemente concluídos. O professor ainda está em andamento nos elementos do contrato ou modalidade, se eu não me engano. E aí a gente espera ele finalizar para poder dar continuidade ao conteúdo. Mas iniciando aqui, eu já peço desculpas se tiver algum interferimento aí em barulhos, porque eu moro perto de uma rua movimentada, então acaba que tem barulhos também constantemente. Mas vamos lá. Inicialmente, a gente deve lembrar a diferenciação entre relação de trabalho e relação de emprego. A relação de emprego é aqueles que estão nos moldes do artigo 2º e 3º da CLT, que é o SHOP, onde tem a nossa subordinação, a nossa onerosidade, a nossa habitualidade, ser pessoa física e ter pessoalidade. Vocês, desde o início da disciplina, como eu refrisei, vocês já abordaram essa diferenciação entre relação de trabalho e relação de emprego. A relação de emprego ela precisa ter todos esses requisitos, todo o SHOP, inclusive também os elementos do artigo 104 do CC, Código Civil, que são os elementos jurídicos formais, que é o agente capaz, objeto lícito e determinável e prescrição não defesa em lei. Então, esses requisitos unificados, você cria uma relação empregatícia. Aqui, no caso, nós vamos ver a contrapartida, que é a relação de trabalho. É quando não tem um dos elementos do SHOP. Quando a gente perde um deles, a gente já tem ali uma relação de trabalho e não uma relação de emprego. Então, a gente aborda aqui a relação de trabalho. Inicialmente, a relação de trabalho, a gente tem aqui um exemplo, os servidores administrativos de entidades estatais. Aqui, no caso, é a galera, pessoal, do estatutário. O pessoal que faz o concurso, tem ali no regime da Constituição Federal a sua estabilidade. As pessoas que estão, é até comum esse comparativo, meu tio, meu primo é concursado, e lá na forma dele, aliás, onde ele trabalha não funciona dessa forma. A gente não deve comparar o regime público, que é o caso regime seletista, estatutário, aliás, perdão, o regime estatutário, com o regime seletista, que é um regime característico da empresa privada. Ou seja, a gente tem ali os moldes do artigo e a gente não tem como comparar porque esse pessoal é regido por um estatuto próprio. E a gente aqui no regime seletista, a gente está regido pela CLT, pelos moldes da CLT, pelos moldes da Constituição Federal. Porém, eles não obedecem necessariamente esses moldes, eles têm diferenças. Um exemplo claro aí que a gente tem, a gente, como seletista, recebe nosso PIS. Ele já é o PASEP, né? Diferente, o empregado público. E dentre outras diferenciação, o regime deles, tem pessoas que têm um regime, inclusive, reduzido, eles trabalham de segunda e na sexta-feira não trabalha a sexta-feira toda, só trabalha até a metade da sexta-feira. Deve ter tipo aí, a organização deles é dependente do estatuto. Então não há o que comparar o seletista com o estatutário, apesar de ter relações bem parecidas, em quesitos bem parecidos, porém eles são regidos por estatutos. Então sempre que você for comparar, você não compare os regimes seletistas com os estatutários. Você vai lá no estatuto, atrás do estatuto da pessoa, e veja, assim como a gente também pede para quando você for ver o regime seletista, você observar as convenções e os acordos coletivos, porque eles também são objetos de aí uma legislação mais abrangida. Tanto que você vai ver ali na CLT e tem, por exemplo, jornada de 44 horas semanais, 8 horas diárias, salvo acordo ou convenção coletiva. Sempre tem algo salvo, sempre tem aquele salvo, então a gente deve sempre observar esse acordo, essa convenção, para poder ter uma opinião mais concreta sobre o assunto. Outra oportunidade de trabalho, de formas de trabalho, é o trabalho eventual. O trabalho eventual é quando a gente perde ali a habitualidade do chope.
certo? É quando você não tem uma habitualidade dentro do seu trabalho. Você pode trabalhar ali de curta duração, pode ser uma diária, pode ser 2 dias, entendeu? Então, tipo, você tem ali um trabalho que não é duradouro, ele não tem a intenção da continuidade. É algo que vai ocorrer naquele determinado período e vai por fim naquele determinado período também. Então, tem essa diferenciação aí do trabalho. Uns exemplos que eu coloquei são os pintores, os pedreiros, às vezes eles fazem ali uma diária para pintar um quarto, pintar uma casa, os pedreiros, uma diária ali para construir algo que seja rápido e vice-versa. Lembrando que deve ter ali esse preceito, deve não ter essa intenção de continuidade, porque se tiver, aí sim, não caracteriza, aliás, pode caracterizar um regime seletista. Lembrando que, pessoal, não é aqui, esses exemplos aqui não são exemplos fictos, não é para não dizer que eles, por exemplo, são o pedreiro sempre vai ser eventual, o pintor sempre vai ser eventual. Não. Você pode ter pintores seletistas, como são aqueles pintores e aqueles pedreiros também, que trabalham para empreiteiras, que constroem condomínios, que constroem prédios. Eles ali são regimes seletistas, eles são contratados pelaquela empresa com habitualidade. Estão trabalhando ali todos os dias na obra designada. Então, deve-se observar que não tenha a habitualidade, porque se tiver, ele já parte, tiver todos os requisitos do shopping, inclusive a habitualidade, ele já passa a ser um regime de trabalho empregatício. Então, a gente tem aí o trabalhador avulso. O trabalhador avulso, ele trabalha de forma eventual, certo? Porém, o trabalhador avulso é o chamado de avulso portuário, também chamado dessa forma. O portuário e o não portuário. Eles, diferentemente dos trabalhadores ademais, que são os avulsos, aliás, o que a gente viu agora, perdão, de eventual, o que a gente vai ver mais à frente, que é o voluntário, que a gente vai ver também o estagiário, eles estão todos previstos nas CLTs, né? Tem artigo próprio, mas tem previsão na CLT também. O trabalhador avulso também tem previsão na Constituição Federal, porque ele exige a equiparação para o trabalhador do vínculo empregatício, porém, eles têm lei própria, tanto o não portuário quanto o portuário. Tem ali a sua lei específica. No caso do não portuário, é a 12.023 de 2009, e o portuário é a lei 12.815 de 2013. Sendo assim, normalmente esses serviços eles ocorrem todos nos portos. O portuário é porque está diretamente ligado ao porto. E o não portuário, ele está ali ligado também ao porto, mas não diretamente. Ele está ali nas áreas, nos arredores, porém não diretamente ligado à ação do porto ali em si. Mas basicamente, o trabalho avulso ocorre nos portos. Ele é destinado aos portos, é tanto que ele é bem antigo, o trabalho avulso. Então, basicamente, nossa Constituição Federal, ela diz que o trabalhador avulso deve ser equiparado para igualdade de todos os direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício e o trabalhador avulso, ou seja, o trabalhador ali regido pela CLT, o nosso que tem o chope, o nosso trabalhador ali que tem um vínculo empregatício, o trabalhador avulso terá os mesmos direitos deles, as férias, o 13º, o, o auxílio-doença se houver, né? Todas as demais seguridades que tem, o FGTS, todas as demais seguridades que tiverem o empregado seletista, o avulso vai ter. E o avulso, no caso, eles ocorrem ali nos mediadores de mão de obra. Eles têm ali no porto essa galera, que são o órgão, e eles são obrigatórios para o trabalhador avulso. Para você ser trabalhador avulso, você tem que ser mediado por um órgão de não órgão portuário, eu esqueci só o termozinho, mas depois eu digo que tem o órgão gestor de mão de obra, entendeu? Órgão gestor de mão de obra ou sindicato. Eles são os intermediadores do trabalhador avulso. Então, para você ser contratado, para você ser um trabalhador avulso, você precisa ser contratado por um órgão gestor de mão de obra ou um sindicato. Se você não é contratado pela intermediação desses dois, você não é
um trabalhador avulso. Obrigatoriamente precisa ser intermediado por um desses dois. Aí, no caso, eu coloquei algumas opções abaixo sobre os portuários e os não portuários, para vocês verem como são todos ligados à atividade do porto. O portuário, no caso, é a capatazia, que é aquele pessoal que toma conta dos navios, né? Tipo, meio que fazem a segurança dos navios. As conferências de cargas, as estivas, a vigilância também, que é quem faz diretamente a vigilância do navio, mas basicamente a capatazia faz a mesma coisa. Os não portuários, que são os ensacadores, que estão também ligados ali à questão do porto, os carregadores de bagagens nos portos e os práticos. Os práticos são aqueles, acho que vocês já devem ter ouvido falar ou não, né? Mas os práticos são uma espécie de navegador local, porque os portos, eles são tidos como um certo ambiente de risco ali para o estacionamento de navios, porque são áreas mais rasas, eles têm pedras, têm certos detalhes no seu estacionamento. Então, normalmente, todos esses locais, eles têm os práticos, que são os navegadores locais, que já conhecem ali o ambiente de trabalho. Então, eles vão lá, entram no navio, antes do navio estacionar, aí vão direcionando ali o navegador do navio para saber se desviar desses locais e não acabar acontecendo algum acidente. Então, esses são tipos de trabalhadores não portuários. Ou seja, resumindo, para ser trabalhador avulso, você precisa ter a intermediação do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato. Sem esses, você não é trabalhador avulso. O trabalhador avulso, apesar de não ter a carteira assinada como um empregado seletista, ele tem os mesmos direitos do empregado seletista, como assegura aí o nosso inciso 34 da nossa Constituição Federal. E os não portuários são regidos por a Lei 12.023 de 2009 e os portuários são regidos pela Lei 12.815 de 2013. Trabalho voluntário, basicamente bem limpo e seco, pessoal, trabalho voluntário. É o trabalho que não tem renda. Basicamente, ele não tem o O do chope, que é a onerosidade. O trabalhador não recebe por desempenhar aquela função. A definição fática tem no artigo 2º da Lei 9.608 de 2008, que diz que o serviço voluntário será exercido mediante a celebração de um termo de adesão entre a entidade, pública ou privada, e o prestador de serviço voluntário, ele devendo constar o objeto e as condições do seu exercício. Ou seja, lembrando, pessoal, que é obrigatório que haja esse termo. O termo é o que caracteriza que realmente há ali um trabalho voluntário. Então, é assegurado que esse termo realmente ocorra. E um ponto importante de frisar, a questão das entidades religiosas. O artigo 442 da CLT, que inclusive é um artigo recente, se eu não me engano é de 2023, diz que não existe vínculo empregatício entre as entidades religiosas de qualquer denominação ou natureza ou instituições de ensino vocacional e ministros de confissões religiosas, membros de institutos de vida consagrada, de congregação e por aí vai. Ele fala de todas as formas, basicamente, religiosas que podem ocorrer trabalhos voluntários. Ou seja, de nenhuma forma pode ocorrer vínculo empregatício. Esse pessoal pode trabalhar, certo? De caso de um regime deles lá próprio, mas não pode se caracterizar como um vínculo empregatício, de forma nenhuma. O artigo 3º diz que o disposto no parágrafo 2º não se aplica em caso de desvirtuamento na finalidade religiosa e voluntária. Estagiário, que no caso é o terror da maioria de nós, né, estudantes de direito. O estagiário, que é, no caso, a pessoa que presta uma parte do seu aprendizado na prática. O estagiário não tem vínculo empregatício, o estagiário não recebe salário, como alguns dizem aí, caiu meu salário. Não caiu o salário porque você não recebe salário. Então, o estagiário, ele tem ali basicamente um exercício da sua parte teórica na sua parte prática. Basicamente, o estágio é um regime trilateral, uma relação trilateral, que é a relação entre você, o estagiário, a concedente do estágio, que é o local onde você presta o seu estágio, e a instituição de ensino. São esses três os elementos ali de uma relação de estágio. Vocês sabem, já devem saber,
os estágios que são regidos ali, você tem um reconhecimento pela universidade, você leva para poder ter a assinatura ali do coordenador da sua instituição de ensino. O concedente do estágio também faz a assinatura e você também faz a assinatura. Ou seja, vocês têm ali um termo trilateral. O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, ou seja, você não é funcionário do local onde você presta estágio, você está apenas ali exercendo a sua prática e ele está ali para tecnicamente lhe ensinar mais ainda. E o obrigatório, o estágio obrigatório, a gente tem duas modalidades, obrigatório e não obrigatório. O obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. No caso, é quando tem ali à disposição no seu plano de ensino que você deve, obrigatoriamente, cursar um estágio para que haja ali a conclusão do seu curso. E o não obrigatório é o estágio em que é desenvolvido como atividade opcional, acrescida da carga horária regulamentar e obrigatória. É quando a instituição de ensino não exige que você tenha o seu estágio. Você basicamente faz ali de forma opcional, por seu interesse, por sua vontade. E como o Holmes diz, podia ficar melhor, põe a culpa no estagiário, que é basicamente o que ocorre. A bolsa fornecida ao estagiário ou auxílio de transporte não caracteriza onerosidade. A maioria dos estágios são remunerados, né, que chamam de estágio remunerado. Mas você não recebe uma remuneração, você recebe uma bolsa estágio, que ela ali vai ter a variação de acordo com o local que você trabalha, com a quantidade que você trabalha, você trabalha, não, você presta o seu estágio, né? Então, tem locais que pagam mais, tem locais que pagam menos, tem locais que pagam até um salário mínimo. Eu conheço alguns locais que pagam até um salário mínimo para o estagiário. Então, vai depender ali do local que você presta o seu estágio. Mas, lembrando, não caracteriza de forma nenhuma onerosidade. Você vai receber do seu auxílio, se você tiver um auxílio de transporte, vai receber a sua bolsa, mas você não está recebendo um salário. A jornada do estágio. Artigo 10 da Lei do Estágio, 11.788, de 2008, diz que, no seu inciso primeiro, o estágio não será de 4 horas diárias e 20 horas semanais no caso de estudante de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos, e de 6 horas diárias e 30 horas semanais no caso de estudante do ensino superior da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular. Então tem aí essa diferenciação. Quem faz ali no seu ensino fundamental e quem faz ali no seu ensino superior e médio. A duração do estágio na mesma parte concedente não poderá exceder 2 anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. Ou seja, via de regra, você só pode estipular na mesma concedente de estágio um contrato de até 2 anos. Passou desse tempo, já não é um contrato ali legal. Ou seja, você tem que ter essa limitação de tempo, a não ser que se trate de um estagiário portador de deficiência. Esse estagiário poderá ter o seu contrato por um tempo mais extenso. Trabalhador autônomo. Trabalhador autônomo é aquele que se realiza sem subordinação. O trabalhador automador de serviço, ou seja, é aquele serviço desempenhado por pessoas que não têm ali uma subordinação, que ela vai tecnicamente trabalhar na hora que ela quer e ela vai ali, não vai ter o chefe ali para dizer o que ela fazer ou como ela fazer. Quem irá determinar essa função será ele mesmo. O artigo 442-B da CLT diz que a contratação do autônomo, cumpridas por estes todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado previsto no artigo 3º da Consolidação. Ou seja, basicamente diz que quando o empregado é contratado, porém com todas as seguridades, é resguardado a sua autonomia. Ou seja, ele é contratado ali, porém desde o princípio sabe-se que ele é autônomo, que não tem essa subordinação por parte do mesmo. Então, ele vai ter ali, vai ser assegurado pela CLT que ele não terá o reconhecimento de forma alguma quando observados esses requisitos. Vamos para frente. Então, Alex, aqui acabou a questão das formas de trabalho em lato sensu.
A gente vai ver mais algumas que são regidas em leis diferenciadas do regime atual, porém, eu acho que vocês ainda observam a questão do empregado doméstico e tudo mais, mas isso aí vai ser objeto de mais à frente. Agora vamos para a questão do empregador, que é uma das matérias bem importantes e que normalmente é objeto de cobrança da nossa AV1. Só mudar aqui. Empregador. O empregador é quem está caracterizado aí quem tá caracterizado aí no artigo 7º não, perdão, artigo 2º da CLT, que ele diz que considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal. Basicamente, aqui dá uma definição bem específica do que é um empregador, de quem pode ser ali a parte empregadora de uma relação empregatícia. O parágrafo 1º diz que equipara-se a empregador para efeitos exclusivos da relação de emprego, exclusivos apenas para a relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas e outras instituições sem fins lucrativos que admitem o trabalhador como empregado. Então, basicamente, aqui a gente vai ter uma caracterização sobre quem é o empregador e quem pode conceder uma relação empregatícia, quem pode ser a parte concedente. Outra observação bem importante é a questão, que eu até deixei em negrito ali, que assumindo os riscos da atividade econômica, ou seja, ele assume os riscos, ele não repassa esses riscos. Então ele tem que ter ali o reconhecimento de que quando houver um prejuízo, esse prejuízo só vai dizer respeito a ele. O empregado não tem culpa do prejuízo que é causado à empresa dele. Então, assim como, por exemplo, os lucros não é passado, o prejuízo também não vai ser repassado. O risco é totalmente dele. Ele tem que estar ciente disso. É por isso que quando a gente estudar mais na frente a questão do do PLR, que é a participação nos lucros, a gente vê que as diretrizes deles normalmente são feitas pelo próprio empregador, porque ele não tem obrigação nenhuma de lhe repassar o lucro, já que ele também está assumindo todo o problema da empresa, todo o prejuízo está sendo por conta dele, e ele não tem obrigação nenhuma de lhe passar essa questão do lucro. Ou seja, ele tem ali as suas diretrizes a se fazer. E dentro desse poder do empregador, dentro dessa forma de empregador, ele vai ter o poder de execução dentro da empresa dele. Porque como a empresa é dele, ele tem o poder de exercer ali alguns dos poderes elencados na CLT. E o poder, de modo geral, chama-se poder diretivo, mas ele se subdivide em três poderes, que é o poder organizacional, o poder disciplinar e o poder fiscalizatório. Esses três, no caso, serão ali as vertentes de execução do poder diretivo, poder esse que só pode ser desempenhado pela figura do empregador. Então vamos lá ver aí como são esses poderes. O primeiro deles é o poder organizacional, ou também chamado de poder regulamentar. Esse poder diz que o empregador tem a total liberdade para organizar a empresa. Basicamente, ele vai dividir ali as formas de trabalho, como deve ser executadas essas formas de trabalho. E ele, como dono da empresa, melhor do que ninguém, sabe disso. Então, ele que vai determinar como vai ocorrer alguns procedimentos, ele que vai reger o regulamento interno da empresa, também chamado de RIT, que vai dizer ali o que pode ser feito dentro da empresa, o que não pode ser feito dentro da empresa e como deve ser feito as coisas dentro da empresa. Então, esse poder regulamentar e organizacional dá liberdade ao empregador para ele fazer a determinação de como irá ocorrer as coisas dentro da sua empresa. Ele que vai dizer ali até como é movido um jarro dentro da sua empresa, porque a empresa é dele. O poder fiscalizatório
vai dizer ali como ele vai fiscalizar o que ele determinou. Basicamente, no organizacional ele determina e no fiscalizatório permite com que ele faça ali a fiscalização do que realmente é feito e de como realmente é feito dentro da sua empresa. Então, o poder fiscalizatório permite para ele essa liberdade de verificar a execução por parte de seus funcionários, de fiscalizar como está sendo feito, porém dentro dos limites legais que a gente tem ali dentro da Constituição. Você não vai poder infringir a liberdade do seu funcionário, a dignidade, a intimidade. Você não pode infringir esses direitos, que são inclusive cláusulas pétreas da Constituição, para poder ter ali a execução do poder fiscalizatório. Então, deve-se sempre observar esse ponto, porque o poder fiscalizatório não pode ali derrubar nenhuma cláusula pétrea, nem infringir nenhum direito dos seus funcionários. Ele é limitado de certa forma. Um exemplo deles é o controle de ponto e o sistema de produção. Ele pode ter ali como gerir o sistema de produção, ter alguma fórmula ali alguma forma de fiscalizar se aquele funcionário está realmente dentro da produção necessária da empresa, se ele não está tendo uma queda de rendimento, se ele não está tendo um aumento de rendimento. Isso é uma das formas dele fiscalizar, assim como o controle de ponto, que é para fiscalizar se o funcionário está entrando na hora correta, se ele está saindo na hora correta. Inclusive, até o cálculo das horas extras do funcionário é bem importante. E isso tudo está dentro do poder fiscalizatório. Outros pontos importantes dele, do poder fiscalizatório, acho que é um dos poderes mais amplos do empregador, é o poder da revista íntima. Tem muita empresa que faz a revista, inclusive a empresa que eu trabalho, quando a gente sai da empresa, a gente é ali revistado, certo? A gente visto se a gente está levando algo da empresa, entendeu? Isso não é nenhuma forma de abuso de poder. Sabe? O empregador não tem como ter olhos em todos os cantos. Então ele não tem como saber se realmente ali o empregado não está agindo de má fé, não está sendo certo, agindo de fato, agindo de má fé e levando algo da empresa. Porém, essa fiscalização, ela deve seguir alguns requisitos, pessoal. Lembrando que eu já falei no começo o que deve ser levado ao pé da letra. É uma revista íntima, certo? Ele vai poder fazer o quê? Ele vai poder ali abrir a sua bolsa, uma sacola que você estiver carregando, olhar, entendeu? Ele vai poder olhar ali o segurança, no caso, que faz essa função, vai estar sendo ali um executor do poder fiscalizatório. Ele vai poder estar olhando ali sua bolsa, olhando sua sacola, olhando sua mochila, se você está levando algo da empresa. Porém, tem alguns requisitos. O primeiro deles é a impessoalidade. O executor daquele poder fiscalizatório, tomando exemplo o segurança, ele vai ter que ser imparcial. Ele não vai poder ali revistar somente algumas pessoas específicas, porque se ele estiver fazendo isso, ele vai estar sendo totalmente parcial e gera até um constrangimento, porque a pessoa vai dizer, oh, tá só olhando as minhas coisas, por que não tá olhando dos demais? Só eu que posso levar as coisas da empresa? Entendeu? Então, tipo, gera para ele um certo constrangimento. Isso é um ponto que não pode ocorrer. Porque se essa revista estiver gerando constrangimento, você está violando um direito à intimidade do seu funcionário. Então, torna-se essa revista totalmente ilegal. Outro ponto importante é você observar, você não sofrer busca pessoal. Revista íntima é uma coisa, busca pessoal é outra totalmente diferente. A revista íntima é esse fato que eu falei, observar sua sacola, seus bolsos, algo do tipo, entendeu? Só que você sofrer uma busca pessoal é basicamente aquilo que a polícia faz no meio da rua. Entendeu? É parar a pessoa, é pedir para a pessoa abrir as pernas, botar as mãos na cabeça e fazer uma revista pessoal, passar a mão ali pelo seu corpo, tocar seus bolsos, entendeu? Ver se você não está carregando algo ali no seu corpo. Isso ali já é uma busca pessoal, entendeu? Já é diferente de uma revista íntima. Aquilo não pode ocorrer dentro da empresa. Até porque você não está sendo ali suspeito de nenhum crime. Eles apenas estão executando um poder fiscalizatório do empregador. Outra forma do poder poder fiscalizatório, o uso do banheiro. Tem muita gente que acha que o uso do banheiro pode haver ali o controle por parte do empregador. E não, ele não pode. O empregador não tem como saber se você realmente
quer ir para o banheiro. Então, às vezes que você pedir, você vai ao banheiro. Você tem total direito de ir ao banheiro. Ele não pode impedir você em momento nenhum, ele pode impedir você de ir ao banheiro. Mesmo que você seja aquele, o pessoal diz, né, que você cozinha um galo, vai pro banheiro ali só para poder tirar um tempinho do trabalho. Então, vamos supor que você vai de 5 em 5 minutos no banheiro. Não pode, o empregador não pode questionar de forma nenhuma. Pô, vai no banheiro de 5 em 5 minutos. Sim, ele não tem como saber se você tem ali um problema urinário. Ele não pode exigir que você demonstre ali que tem algum problema para poder ir ao banheiro, porque não faz sentido. Então ele não pode restringir você em momento nenhum de ir ao banheiro. Nenhum, simplesmente nenhum. Manutenção do uniforme. A obrigação do trabalhador, salvo quando necessidade de produtos especiais. A manutenção do uniforme tem muita gente que acha que é a obrigação da empresa. A empresa não tem a obrigação de manter ali o seu uniforme, certo? De estar lavando o seu uniforme dentro da empresa, de estar costurando seu uniforme dentro da empresa. A responsabilidade do uniforme é sua como empregado. Porém, quando salvo, né? Quando necessitar de produtos especiais. Por exemplo, você tem ali a necessidade de usar um produto químico para lavar aquela roupa, normalmente uma roupa, por exemplo, que trabalha com produtos de saúde, ou então produtos alimentícios. Aí você precisa ali de uma substância que tem um valor muito elevado para poder lavar aquela roupa. Aí, no caso, essa manutenção recai por parte do empregador. Só que, via de regra, é totalmente do empregado. Monitoramento por filmagem. O monitoramento por filmagem é, no caso, a gravação. Não, é totalmente permitido. O empregador pode gravar ali, pode fiscalizar você com câmeras, desde que essas câmeras, eu acho que é óbvio, né, a maioria já deve saber, não ocorra dentro de banheiros ou vestiários. E detalhe, as câmeras não podem ser escondidas. Elas têm que estar ali à visão do empregado. Ele tem que estar vendo que ele está realmente sendo fiscalizado. Entendeu? Até porque tem a questão do direito à intimidade. Se o empregado ali, por exemplo, acha que não está sendo fiscalizado, aí no momento ele pega ali o celular dele e abre uma conversa íntima, alguma imagem íntima, algum do tipo, e aí recai uma responsabilidade da violação do direito à privacidade do seu empregado. Então ele precisa estar ciente que aquele ambiente está sendo monitorado e não deve haver ali a não ciência por parte dele. Inclusive, pessoal, um ponto importante é aquelas questões das câmeras. Hoje a gente sabe que as câmeras estão bem mais atualizadas e que ocorrem das câmeras ter gravação de voz. Elas ouvem as pessoas e tudo mais. E essas que têm a gravação da voz também tem que ter ciência por parte do empregado. Porque não adianta o empregado achar que está sendo só filmado e na verdade ele está escutando o que ele está falando ali também, entendeu? Então eles precisam ter ali essa ciência desse monitoramento por parte do empregador. E por fim, mais ou menos importante, os e-mails corporativos ou institucionais. Os e-mails corporativos, eles são totalmente direito de fiscalização do empregador. Já diz que o empregador tem ali a total autonomia perante o estabelecimento. E o e-mail por si só já diz, é um e-mail corporativo ou institucional. É destinado à execução do seu serviço. É um e-mail que é de propriedade da empresa, não é seu. Ele pode estar no seu nome, mas não é propriedade sua, é propriedade da empresa. Então, ele tem total autonomia para fiscalização por parte do empregador, sem problemas nenhum. O empregado também deve estar ciente dessa fiscalização. E a gente tem aqui, no caso, uma súmula do TST que fala sobre exatamente o uso do e-mail. O quadro fático delineado no acordão regional, aliás, é um acordão, perdão, falei que era súmula porque aqui embaixo é uma súmula, mas é um acordão, diz que demonstrou que não se trata de ingerência à vida privada do empregador, mas sim desrespeito à norma interna da empresa, que expressamente proíbe o uso de e-mail, do uso de correio eletrônico corporativo para divulgar material pornográfico. Entendimento, em contrário, implica envolvimento no contexto fático probatório, o que esbarra a súmula 126 desta Corte, ou seja, é um acordão do TST, mas que faz referência à súmula 126 do TST, que fala sobre a questão do monitoramento dos e-mails corporativos. Aqui, no caso, nesse acordão, a pessoa utilizou dos e-mails corporativos para a divulgação de material pornográfico, ou seja, no caso, ele só refrisou o uso do poder fiscalizatório do empregador e refrisou esse ponto da súmula 126
do TST que garante essa fiscalização por parte do empregador. E por último, o poder disciplinar, não por último, mas não menos importante, que é o poder ali de fazer cumprir esses demais poderes. O empregador ele tem ali o poder de disciplinar os seus empregados quando os mesmos infringem os artigos previstos no seu RIT ali, no seu ordenamento, no seu regulamento interno. E no caso que também infringam a CLT, obviamente, deve-se haver ali a conduta ser equiparada ao fato em que estiver sendo punido. Porque não adianta também, por exemplo, o empregador pisou em falso ali, demissão por justa causa. Não pode, né? Assim também que funciona. Então, deve-se haver ali a sanção disciplinar, porém, deve-se haver ali a projeção de como deve ser aplicada essa sanção. Lembrando que a justa causa, que é a pior delas, é a última ratio, ela está prevista na CLT, no artigo 482. Então, o empregador não pode ali, tirar da cabeça dele uma justa causa e aplicar no seu empregado. Ela deve estar prevista neste artigo, no 482 da CLT. Se ela não estiver prevista, não é objeto de uma justa causa. Ou seja, ele deve ali, ter a sua previsão legal. E os demais poderes? A advertência verbal, a advertência escrita, a suspensão disciplinar, que também é regida no artigo 474 da CLT, são ali no caso de uso do empregador, como eu falei, dentro da sua proporção. Então, o empregador pode aplicar uma advertência verbal, pode aplicar uma escrita e pode aplicar uma suspensão. Lembrando que essa suspensão não pode ser superior a 30 dias. E essa suspensão o colaborador não recebe. Por que 30 dias? Porque vocês lembram que a 30 dias, quando o empregador falta, já dá abandono de emprego, né? Já caracteriza ali um abandono de emprego. Então, no caso, quando você suspende o empregador por 30 dias, tecnicamente, mais de 30 dias, já pode até ensejar ali em uma justa causa. Então, não pode ser superior a 30 dias essa suspensão. E o colaborador não recebe porque se trata de uma suspensão do contrato de trabalho. Vocês vão estudar mais à frente, quando vocês entrarem na outra de aula, que fala sobre alteração, suspensão e interrupção do contrato de trabalho. São 3 formas em que o contrato de trabalho ele é paralisado, porém, existe ali as suas diretrizes, vocês vão estudar mais à frente e são mais detalhados. Mas basicamente lembre-se, quando o empregado recebe uma suspensão disciplinar, artigo 474 da CLT, ele está diante de uma suspensão do contrato de trabalho. Por isso, ele não recebe. Então, guardem isso. Assim como não recebe, só um spoiler. Vocês vão ver lá também que ele não recebe, não é contado como tempo de trabalho, ele não recebe FGTS, não contado, não recebe, não incide o cálculo do FGTS naqueles dias, nem de INSS, tudo, pessoal. Ele realmente é como se ele estivesse sendo demitido por alguns dias. Mas basicamente, se não está isso mais em suspensão do contrato de trabalho. E um adendo aí que eu coloquei é a questão de não poderá o empregador realizar anotações desabonadoras à conduta do empregado na sua CTPS. Ou seja, ele não pode pegar a carteira de trabalho e assinar ali que o empregador realizou conduta desabonadoras. Ou seja, ele não pode anotar ali que ele fez ali, tal pessoa realizou aqui uma conduta desonrosa que ensejou nele uma suspensão disciplinar. Isso não pode estar previsto na sua CLT, até porque se a gente for analisar ali pelo lado penal, é como se a gente estivesse tendo ali uma pena perpétua, né? Que está sempre ali na carteira dele, então a gente certo que o empregador, próximo empregador, se ele sai da empresa e vai para outra, vai analisar sua CTPS e vai ver, esse empregado aqui é um empregado que dá trabalho, eu já não vou contratar. Então meio que é uma punição ali meio que perpétua para aquele funcionário. Despersonalização do empregador. Aqui no caso, é o objeto de quando o empregador deixa de ser personalíssimo, que é no caso uma figura do empregador, do empregado. O empregador ele não é personalíssimo, pessoal. Ele é um empregado, aliás, um empregador que está ali ligado a uma empresa. Ou seja, ele tem um CNPJ, entendeu? Ele tem um nome empresarial. E essas diretrizes, elas são objetos de uma caracterização da empresa. Porém, do empregador, não. Se ocorre ali uma mudança de empresa, por empregado, teve mudança nenhuma. Teve o empregador, teve ali a mudança de dono, de proprietário, teve a questão de valorativa, mas para o empregado, mesma coisa, entendeu? Até porque se tivesse uma personalização do empregador, o empregado sempre teria problema. Tem posto de gasolina é o maior dos exemplos. Tem posto de gasolina aqui por perto que já mudou 10 vezes de dono.
Já pensou se todas as 10 vezes ele tivesse que demitir os funcionários, contratar os funcionários mesmos ou novos, todas as 10? O coitado do funcionário ia ficar sem rumo, né? Sem saber qual o futuro dele. Então, o empregador, ele é um ente despersonalizado. Ele não tem ali, para o empregado, uma personalização. Se mudar de empregador, o empregado não tem diferença nenhuma. Ele vai ter que receber os direitos dele, vai ter que receber o salário dele de qualquer forma, independentemente de quem seja o dono daquele empreendimento. Então, o artigo 10 diz que qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos dos seus funcionários, como dos seus empregados. Como eu falei, permanece a mesma coisa, pode mudar 30 vezes de proprietário da empresa. Artigo 448 da CLT diz que a mudança refrisa, né, que a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Só refrisa aí o ponto já falado. Mudança na organização. Tem ali as formas de mudanças nessa organização, que é, no caso, as formas de troca de proprietário. E elas ocorrem por novação subjetiva parcial do contrato de trabalho, que é quando ocorre ali só a mudança do proprietário da empresa e a mudança na estrutura jurídica da empresa, que é, no caso, quando ocorre a fusão, a incorporação, a transformação e etc. No caso, é quando ali a gente, por exemplo, tem a fusão, que é quando se une duas corporações. Então, normalmente tem uma alteração não só no proprietário, mas tem uma alteração no CNPJ, pode ter uma alteração no nome empresarial da empresa. Então, tem mais de uma alteração. E a inovação subjetiva ocorre só alteração do proprietário, só mudou o proprietário da empresa. Então, as obrigações trabalhistas, inclusive a anterior à sucessão, serão obrigação do novo sucessor. Ou seja, quando você tem ali uma alteração da empresa, independe o fato de ter um anterior. Quando você assume a empresa, você assume com os ônus e com os bônus. Ou seja, você vai ter ali o prejuízo por conta sua e o lucro também por conta sua. Assim também a questão empregatícia. Você não vai, por exemplo, assim, um empregado ali vai pleitear uma ação na justiça, mas você vai, nesse tempo aí ele ainda era do antigo proprietário. Não, você assumiu a empresa, a responsabilidade é sua, entendeu? Ou seja, você vai assumir ali a responsabilidade por parte daquele empregado que entrou com a ação. O artigo 448A da CLT frisa bem esse ponto, que diz caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores previsto no artigo 10º e 448, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, a empresa que deixou de ser, são de responsabilidade do sucessor, quem assumiu. Ou seja, quem assumiu, assume tudo, inclusive os prejuízos. A não ser que ocorra o que a gente vai tratar agora, que é a fraude na transferência. Quando ocorre a fraude na transferência, aí a empresa sucedida responde solidariamente, ou seja, solidariamente o empregador pode cobrar dela também, pode cobrar de uma das duas e as duas vão se resolver ali dentre elas. O 448A diz que a empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada a fraude na transferência. Ou seja, se teve fraude, a empresa sucessora é responsabilizada também. Não fica só a cargo de quem assumiu. Até porque fraude não é garantida ali pelo direito. Vendas dos bens das empresas falidas. Artigo 141, parágrafo 2º da Lei 11.101 de 2005. Empregados do devedor contratados pela arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho. E o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato inferior. Aqui no caso são empresas que são de leilão, né? Empresa que é falida, por exemplo. Aí elas vão para leilões, ocorrem às vezes. E aí quem arremata a empresa não arremata os trabalhadores. No caso, os trabalhadores terão que ser admitidos novamente, entendeu? E o arrematante também não assume as obrigações decorrentes do contrato anterior. Ou seja, é diferente da sucessão. Quando há arrematação por parte de uma empresa falida, o empregador só assume ali quem ele assumir a partir daquela arrematação, quem ele contratar, quem ele ficar a partir daquela arrematação. O contrato anterior acabou, se ele não tem responsabilidade nenhuma com aquele contrato que já passou. Responsabilidade do sócio retirante. Aqui no caso, basicamente, bem sublime a explicação. Sócio retirante. Sócio que se sai da sociedade.
Esse é que se tirou da sociedade, ele responde subsidiariamente. Subsidiariamente, pessoal, é quando o empregado, por exemplo, um exemplo aqui, a gente tem a empresa Alfa, e a gente tem o Márcio, que é um sócio retirante da empresa Alfa, Ele saiu da empresa Alfa. O empregado entra com a ação contra a empresa Alfa. Ele será cobrado subsidiariamente. Como é subsidiariamente? Ele cobra primeiro da empresa Alfa. Se a empresa Alfa ali não tiver como pagar, ou então algo que efetue ali uma instabilidade durante a empresa, ele pode cobrar do Márcio, que é um sócio retirante. Porém, ele tem ali somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. Ou seja, depois que ele sai e ocorre a modificação do contrato, retirando ele daquela sociedade, ele só responde até 2 anos daquela retirada dele da sociedade. Passou dos 2 anos, acabou-se. Ele não é mais subsidiariamente responsável. Lembrando que ele é subsidiariamente, não é solidariamente. Solidariamente é no parágrafo único que a gente vai ver aqui abaixo. Ou seja, subsidiariamente, ele cobra primeiro da empresa devedora, depois ele cobra dos sócios atuais, depois que ele cobra do retirante. Ou seja, primeiro é quem está ali na empresa, depois é quem saiu, até 2 anos de averbada a sua saída. E no parágrafo único já é a contrapartida, que é o sócio responderá solidariamente, já é solidariamente, com os demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Ou seja, como eu falei, toda vez que tem fraude, o direito não assegura. Ou seja, ele continua ali com o seu prejuízo e ele vai responder solidariamente e não subsidiariamente. Somente quando ocorre fraude. Grupo econômico. 2 ou mais empresas que respondem solidariamente pelas obrigações trabalhistas. Artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiver sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando mesmo aguardando sua autonomia, integram o grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pela obrigação decorrente da relação de emprego. Parágrafo 3. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade dos sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta. Deixa eu ver se tem a imagem aqui para explicar melhor. No caso, basicamente é isso aqui, pessoal. Grupo econômico é quando ocorre ali o quê? Quando 3 empresas estão juntos, por exemplo, elas atuam ali juntas, são juntas empresas, são um grupo econômico, e eles têm ali seus funcionários, obrigatoriamente. Quando eles têm os seus funcionários, todas as empresas, elas integram o grupo econômico, elas são solidariamente responsáveis por todos os seus funcionários. Ou seja, todas têm a obrigação de pagar o salário daquele funcionário, assim como todas têm a obrigação se forem responsabilizadas na justiça. Ou seja, o empregado pode entrar com ação contra qualquer uma delas. O fato de integrarem um grupo econômico fazem delas solidariamente responsáveis pelos seus empregados. Ou seja, elas são ali responsáveis todas como uma só. Então, tem essa diferenciação. O grupo econômico ele pode ocorrer de 2 formas. Ele pode ocorrer por subordinação ou por coordenação. Subordinação é quando eles têm uma empresa que é cabeça que cuida de todas as demais abaixo dela. Ou seja, eles têm uma administradora, como a foto aqui que eu coloquei. Ó. A amarela é a administradora das verdes e das azuis. Ou seja, ela é a cabeça do grupo econômico. As demais empresas são subordinadas a elas, mas não deixam de ser responsabilidades solidárias, porque todas estão integrando um grupo econômico. E aqui é o grupo econômico por coordenação, que é quando eles têm atuação conjunta no mercado. Eles estão ali equiparados, nenhuma manda na outra, mas todas estão no grupo econômico, até porque uma complementa a outra. Como eu coloquei aqui no exemplo, a empresa A é uma empresa de florestamento de seringueiras. A empresa B é uma empresa de extração de látex. E a empresa C é uma empresa produtora de sapatos de borracha. Ou seja, uma depende da outra. A de látex precisa da empresa de seringueiras, para a questão da plantação e da extração. E a empresa de borracha precisa da empresa de látex, porque o látex é a matéria-prima da borracha. Ou seja, todas ali estão integradas no grupo econômico. Quando integram um grupo econômico, respondem solidariamente. Todas estão juntas em uma só. O empregado pode entrar com ação contra qualquer uma delas e todas elas são responsáveis pelo aquele empregado.
Ficou alguma dúvida, ô Guilherme? Eu vou encerrando aqui a gravação, pessoal, para quem ficou até o final, quiser ser ali, ter a sua presença inserida, basta mandar um comprovante aí que você assistiu esse JED.